boa noite. Meu nome é Arthur. Primeiro, agradecer também a presença de todo mundo aí. E sei que não é fácil estar aqui depois do dia inteiro de trabalho. Eu sou formado em Ciência da Computação na Católica. Eu trabalho no Cicobi, em Brasília, com o desenvolvimento do aplicativo deles. E venho aqui hoje para falar sobre gerenciamento das dependências do iOS com o CocoaPods, que é uma ferramenta que, fazendo analogia, é a mesma coisa que o Maven faz no lado do Java. Eu vou falar sobre o que é o CocoaPods e uma breve história também, para não enrolar muito. Falar da instalação, da utilização, porque depois que instala tem a parte de configuração dele no projeto. Depois fazer uma demonstração e, no fim, umas considerações finais e abrir espaço para perguntas também. O que é o CocoaPods? O CocoaPods ele é um gerenciador de dependências. O que é isso? O que são dependências? Dependências são todos aqueles códigos de terceiros que você encontra na internet e quer colocar no seu projeto. Se você, por exemplo, você quer criar um aplicativo e você quer que tenha um menuzinho superior esquerdo que faça abrir o menu, igual o do Facebook. Tem como você criar na mão, mas tem muita coisa pronta na internet e a gente tem que aproveitar isso para ganhar tempo na hora de desenvolvimento. Com isso, a partir de 2008, quando a Apple liberou o iOS para a comunidade poder desenvolver as partes dele, que antes era fechado, foi expandindo muito essas bibliotecas que foram aparecendo por aí. E aí, em 2011, foi criado o CocoaPods para armazenar todas essas bibliotecas externas em um só lugar, e aí, com isso, dar manutenção no código, depois que estiver utilizando. Por que a gente tem que utilizar ele? Ou por que deveria utilizar, né? Porque também não é obrigatório. Porque quando você está criando um projeto, você acaba se deparando com vários momentos que você quer utilizar essas coisas de terceiros. Por exemplo, o menu lateral, um Activity Indicator, que é aquele negócio que fica rodando enquanto está fazendo uma transação ou estão carregando alguma coisa na internet. Porque o que a Apple nos disponibiliza, às vezes, é pouco. Aquela palheta de utilidades ali na barra da direita do Xcode, acaba que poderia ter muito mais coisas. Com isso, o CocoaPods ele consegue, de uma maneira simples, colocar um arquivo que você consegue listar todas as dependências que você quer, e com outro simples comando ele também baixa essas dependências. Se você retirar essas dependências, ele remove elas. Então, o seu projeto fica organizado, ele fica separado a parte do seu código, da sua lógica, da parte das bibliotecas. E se algum dia você precisar da manutenção, você só precisa ir lá no arquivo e editar ele. É diferente de quando você baixa uma biblioteca da internet e copia e cola no seu código. Ele vai ficar largado lá no meio, assim, não largado, mas ele vai ficar junto com as classes do seu projeto, e isso vai poluindo um pouco a sua visão. E depois, se sair alguma atualização, e se tiver necessidade de atualizar, por causa que tem versões diferentes de iOS, antigamente, quando veio o iOS 5 e começou o Arc, muitas bibliotecas que o pessoal estava utilizando, eles utilizavam o Arc e depois não utilizavam o Arc, depois começaram a utilizar o Arc, e o CocoaPods faz isso para você. Ele já configura todo o ambiente, baixa as dependências. Se você estipular o projeto de uma versão anterior, ou seja, até hoje tem alguns aplicativos que têm o nível do iOS 4. Então, você tem uma biblioteca que, quando você configura um CocoaPods, ele configura a biblioteca para você, para ele funcionar desde o iOS 4 até o iOS que você estiver utilizando. No caso, hoje o 7, daqui a pouco o 8. Ele é bem simples, são 3 códigos. São 3 linhas de código, né? Que a gente tem que jogar no terminal. O CocoaPods ele é feito em Ruby. Com isso, o Ruby já vem instalado no seu Mac desde a versão do 10.7, que era o Lion. Então, a gente só tem que instalar o CocoaPods. E antes, a gente dá um update system, que é o primeiro comando, só para a gente atualizar a nossa versão do Ruby. Um outro comando, que é o install CocoaPods, que vai fazer a instalação do CocoaPods. E o pod setup. O pod setup ele só vai lá no repositório central, que fica lá no GitHub, e também GitHub é o Git. E ele traz como se fossem as referências de todas as bibliotecas para a nossa máquina. Cria um arquivozinho na nossa pasta de usuário e lá ficam todas as especificações das bibliotecas que existem. Para a gente fazer a configuração, a gente tem que ir no terminal,
Mas é muito simples. Eu acho que a maioria das pessoas que programam já deve ter um dia mexido no terminal. E se não mexer, vai ser agora que vai mexer, porque são 4 comandos para você utilizar, depois de você ter instalado. Você só tem que ir para a pasta do seu projeto. Você dá o comando podinit, que ele vai criar um arquivo chamado podfile. E esse podfile vai ser onde a gente vai colocar as dependências que a gente quer. Esse podfile é um arquivozinho de texto, com especificação... um arquivo texto normal. Mas se a gente, às vezes, abrir ele com TextEdit, ou então algum editor de texto normal, ele pode, talvez, alterar as marcações do arquivo. E aí, depois, quando você tentar instalar a partir dele, talvez dê um erro. Então, tem um comando ali que a gente manda ele abrir o arquivo com Xcode, que aí fica fácil, depois o Xcode já está lá, a gente só precisa editar ele, e depois dá o comando podinstall. Esse podinstall, ele só vai na internet, baixa e configura o seu projeto. Pega as coisas do seu projeto, cria um workspace e coloca o seu projeto lá dentro. Você vai ter um workspace a partir de agora, vai passar a trabalhar com ele, e aí você começa a ter 2 projetos em um workspace só, que vai ser o seu projeto que você estava sendo criado e o projeto Pods. E lá dentro desse projeto Pods vai estar todas as pods que você quiser usar. Vou fazer uma demonstração rápida aqui com o projeto com o Objective-C. Vou criar aqui só um projeto com o nome CocoaPods Objective. E vou criar o projeto aqui, eu já criei na pasta aqui do CocoaPods. Aqui vocês podem ver que a estrutura dele está padrão, como se fosse um projeto que a gente estiver criando agora, e depois, se a gente for mexendo nele, incrementando e avançando com o desenvolvimento, a gente vai ter que, normalmente, adicionar algumas bibliotecas aqui. Se a gente baixar da internet, a gente vai ter que copiar o arquivo, arrastar ele lá da pasta dele e largar ele aqui. Então, bem aqui nessa parte aqui, vai ficar uma pastinha chamada, por exemplo, MB Progress HUD. Ou então SW Review, que é o menu do Facebook, uma dependência semelhante, pelo menos. Se você tiver um menu lateral com uma pesquisa, vai ser o GH Sidebar, e aí vai. Existe um site que chama Cocoa Controls. O Cocoa Controls, ele lista para você, de uma forma bem bonitinha, todos os controles que você tem. E lá você consegue filtrar se você quer os controles com CocoaPods ou sem CocoaPods. Que aí depois fica mais fácil você só adicionar ele no seu projeto. Já abri outra página aqui e vou procurar o MB Progress HUD também, que já abrindo ele no GitHub. Quando o Cocoa Controls estiver aberto e você achar um controle que você goste, tem vários. Cada controle aqui pode ser implementado no seu projeto. Então, se você estiver criando alguma coisa, você precisar de alguma ideia, você pode vir aqui que vai encontrar coisas legais. E aqui ele tem a opção, Filter CocoaPods. Ao colocar isso aqui, ele vai trazer um pouco menos de projetos, mas uma pancada ainda que vai ser muito útil para a gente. A maioria dos projetos, quando você encontra lá, ele tem essa parte aqui, Download Source, quando você vem na especificação do controle que você escolheu. E quando você clica no Download Source, a maioria, pelo menos todos do Cocoa Controls, te leva para o GitHub. E todos eles que têm CocoaPods, ele vai estar em algum lugar aqui, falando para você como é que você adiciona ele no CocoaPod, que é isso aqui, ó, Pod MB Progress HUD, que é o nome da nossa biblioteca. Para fazer a instalação, eu rodei aqui uma tela diferente. Aqueles comandos que eu coloquei na apresentação aqui, eu dei um install sudo gin install CocoaPods, que ele vai baixar essa biblioteca do Ruby, né, que é o CocoaPods. E aí ele vai baixar aqui tudo que é necessário para funcionar. Depois disso, ele termina e você só precisa dar um pod setup, que ele vai configurar na sua máquina, na pasta do seu usuário lá dentro, chamada CocoaPods, ele cria todas as especificações que você tem disponíveis. Depois, eu deixei aqui ele instalando. A gente tem que, através do terminal, ir na pasta do nosso diretório, do nosso projeto, perdão, e criar o arquivo do CocoaPods e mandar ele instalar as dependências que a gente listar. Vou aqui. Então, eu estou dentro da pasta onde eu criei meu projeto, está lá. Estou listando
que está dentro da pasta CocoaPods, dentro da área de trabalho, e tem lá o meu projeto CocoaPods Objective, que foi o que eu criei. Aqui estão os 3 arquivos do meu projeto, que foi o que o Xcode criou direto para mim. Então, eu já estou dentro da pasta do meu projeto. Quando eu dou o comando podinit, já me criou um arquivo aqui na direita, chamado podfile. E é esse aqui arquivo que a gente vai listar todas as dependências que a gente quer. E se em algum momento a gente quiser deletar uma dependência, é só vir aqui e retirar ela. E depois mandar instalar, né? Que quando ele manda instalar, ele verifica as que estão instaladas. Se não tiver mais no arquivo podfile, ele remove elas. -A. Xcode. Podfile. Para a gente abrir ele com o Xcode. Está abrindo aqui. Ele abriu aqui. E essa aqui é a carinha do podfile que a gente tem quando criou o podinit. Ele vem comentado aqui a plataforma que a gente vai utilizar, mas é muito interessante a gente colocar essa plataforma de acordo com o alvo do nosso projeto, né? Se a gente estiver desenvolvendo um aplicativo iOS com foco com suporte desde o iOS 4, é aqui que a gente tem que colocar. Por quê? Depois, quando ele for instalar as dependências, se tiver diferenças, por exemplo, do iOS 6 é diferente do iOS 4, ele vai pegar uma dependência que satisfaz todos os sistemas que abrangem a minha plataforma aqui. Como a gente vai fazer um exemplo simples, eu vou setar ele aqui para o 7, que é o atual. Eu estou com o 8 aqui, mas eu não vou fazer para cima dele. Agora, aqui, a gente poderia... Ele lista os targets que a gente tem disponíveis para criar, para vincular as nossas pods, que é o nome do nosso projeto e o projeto testes. O projeto testes ele é criado automaticamente pelo Xcode, então não vamos mexer nele. Aqui dentro, todas as pods que eu listar aqui dentro, ele vai procurar depois quando eu mandar instalar. Lá no site onde eu achei a dependência, eu achei a dependência no Cocoa Controls, eu vim aqui no Git, eu estou aqui com ele na mão e ele tem o comandinho do pod para instalar. Se eu copiar aqui. Colar aqui dentro. Ele depois, quando eu rodar o comando install, ele vai baixar tudo o necessário do MB Progress HUD para dentro do meu projeto e criar uma workspace, onde vai estar o projeto pods, onde contém todas as bibliotecas, e o projeto que eu já tinha antes. Quando você não lista aqui, eu vou até tirar ele setar na versão que ele está utilizando, quando você não coloca a versão, ele pega a mais atual. E aquele operador com um tio e sinalzinho maior que estava antes aqui, ele vai pegar a versão 0.8 e todas acima até a 1.0. Isso aqui é um operador próprio do Ruby lá. Ele pega o 0.9 e a 1.0. Até a 1.0. Então, vou deixar 100 aqui. Salvei. Vou fechá-lo aqui. Voltar lá para o meu terminal. Aqui agora, seria só eu dar o comando pod install. Lembrando que eu estou dentro da pasta do meu projeto. Eu já dei o podinit, já criei meu podfile. Eu já editei ele, listei as dependências que eu queria, que no caso é só uma. E na hora que eu der pod install aqui, ele vai tentar ir na internet e baixar a dependência e configurar meu projeto. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso agora, nesse tempo da apresentação. Então, eu já tinha baixado aqui no meu projeto antes, no meu computador. Então, pessoal, depois que ele terminasse de executar esse pod install aqui, se tivesse algum erro, ele daria uma mensagem vermelha falando o erro, explicando. E se tivesse o erro, ele estaria mostrando para você o site onde você pode procurar a solução, né, que é um blog próprio dentro do GitHub. E se funcionasse, ele falaria que deu certo, uma mensagenzinha verde, e passaria para você uma mensagem de que agora você passaria a utilizar o Workspace, e não o seu projeto antigo. Assim ficaria o nosso projeto CocoaPods Objective, que é o que eu tinha criado.
Ele cria uma workspace, que é isso aqui. Acho que quem já tiver baixado uma biblioteca de fora, às vezes, talvez pode ter se deparado com esse arquivinho aqui. E esse arquivinho aqui, grande parte das vezes, é gerado pelo CocoaPods. Então, eu não vou mais utilizar o meu projeto, porque o meu projeto ele não está vinculado com o CocoaPods. A estrutura do projeto agora, ela é bem organizada aqui, ó. Ela fica o nome do meu projeto e o CocoaPods. O CocoaPods, ele dentro de pods aqui, ele está vinculando o meu MB Progress HUD, que é o que eu precisava para poder fazer alguma coisa aqui no meu projeto. Eu já tinha começado, eu criei um projeto Single Application. Eu só criei uma simples animação usando o MB Progress HUD para mandar 2 mensagens na tela. Só que eu não tinha instalado ainda. Então, agora que eu tenho o MB Progress HUD vinculado com o CocoaPods dentro do meu projeto, onde eu tiver que utilizar ele, eu só tenho que dar um import. Import MB Progress HUD. Eu vou importar como framework. Eu coloquei no view de load o MB Progress HUD aqui com essa animaçãozinha. Depois de 4 segundos ele mudaria a mensagem, depois de 4 segundos ele sumiria. Obrigado. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa questão das importações dessas bibliotecas, esse controle que ele faz, ele já baixa automaticamente? Tem como eu mudar isso na mão também? Ou assim que eu baixei automaticamente, eu não posso mais alterar manualmente ele? Ou seja, eu lá substituir o arquivo, dá problema ou não? Não. Ele fica aqui no seu projeto. E se você acessar ele aqui, você tem as classes dele. O .h é .m dele. Então, se você vier aqui e fizer alguma configuração, ele vai funcionar. Sem problema. Quando ele der o update, se você vier fazer o update, ele vai verificar a versão do pod que está instalado, através do pod file. E também de um arquivo chamado podlock, que também fica criado automaticamente, mas é só para fazer essa versão. Então, se você vier alterar aqui depois der um update, não tem problema. E você pode fazer as suas customizações aqui. Bacana. Romeu, também trabalho no Cicobi, mas aqui de Central Goiás. Massa. Minha dúvida é a seguinte. No caso do CocoaPods, se tem como você criar um repositório privado seu, da empresa, por exemplo. Eu tenho um servidor lá, eu quero criar um repositório lá no meu servidor, ele não é aberto, não é para vender, não é... Entendeu? E se eu posso configurar o CocoaPods para buscar esses repositórios, assim como a gente pode fazer em outros gerenciadores de dependência, como o Composer, por exemplo. Massa. Então, tem sim. Eu acabei tendo que tirar essa parte, por causa do nosso tempo, sobre a criação do pod. Bom você falar que eu falo sobre isso também. Quando ele criou essa parte aqui dentro da nossa pasta, ele baixou da internet todas as descrições, as specs das bibliotecas que estão disponíveis no CocoaPods. Aqui, a pessoa, quando criou o MB Progress HUD, ele teve que criar esse pod spec aqui. Se você tiver um projeto com suas bibliotecas, se você tiver feito, por exemplo, uma classe útil, que aí lá já tem altas coisas funcionando, você tem que ter uma conta no GitHub. Para ser privada, ela vai ter que ser uma conta paga. E você vai criar o seu projeto do jeito que você quiser, suas bibliotecas, e você vai criar um arquivo desse, com um comando bem simples. É bem simples fazer essa criação. E com isso, você vai especificar o nome, a versão, uma pequena descrição. E aqui, source, você passa a fonte. Agora, se você não quiser subir ela para o GitHub, para ela ficar automática no CocoaPods, você pode configurar o Git no pod file mesmo, quando você for buscar, você tem como setar essa fonte aqui. E aí essa fonte poderia ser um caminho na rede, onde estava o seu arquivo.
Poderia ser qualquer repositório meu em qualquer lugar que eu esteja. Poderia. Além do GitHub. Além do GitHub. Tem o SVN também, que é bem utilizado. Mas tem essa configuração. Beleza, valeu. Palmas para o Arthur aqui, gente.